Aqui é o Paulo Walter, da Rede Brasileira de Manutenção, site manutenção.net, do site indicadoresdegestão.com. A gente vive se esbarrando, né? Pelo LinkedIn, pelo Facebook, nas nossas consultorias do dia a dia, nas nossas aulas, nas universidades, nos cursos de pós-graduação. E é um prazer sempre estar aqui com vocês falando sobre os mais diversos assuntos, sobre gestão de ativos, de manutenção e facilities, né? Uma atividade extremamente importante para o país e que emprega tanta gente. Mas o assunto de hoje, desse nosso vídeo, é mais um dentro da série Gestão de Carreiras. O nosso amigo Osvaldo, que cuida da edição, ele tem feito um trabalho fantástico. E ele me deu uma ideia. Paulo, gestão de carreira é um assunto extremamente importante. As pessoas querem ouvir conselhos, querem ouvir dicas. Por que a gente não traz o testemunho de alguns profissionais para falar sobre sucesso profissional, encaminhamento da vida dentro de uma determinada perspectiva de crescimento pessoal e profissional? Achei fantástica a ideia do Osvaldo Rodrigues e hoje nós vamos, dentro dessa nossa série sobre gestão de carreiras, temos o prazer de contar com o testemunho, com as dicas de Santiago Sotúlio Blanco. Santiago é um engenheiro uruguaio e que tem um currículo fantástico, um profissional extremamente conceituado em todas as Américas, é um especialista na área de engenharia de confiabilidade e já foi presidente da Associação Uruguaia de Manutenção. Santiago é um profissional fantástico, é um amigo meu particular, já fiz alguns trabalhos de consultoria com ele e tivemos muito sucesso no resultado. E Santiago é um profissional ainda jovem, mas que ministra cursos e passa bastante tempo viajando, dando assistência a diversos clientes pela América Latina como um todo. O testemunho do Santiago, né, do Santiago, que é um personagem fantástico, é muito importante porque desde cedo, desde muito tempo, ele se tornou um professor consultor. Então é um encaminhamento de carreira bastante interessante para muita gente que quer se desenvolver, está se formando, já está adquirindo experiência, já está se habilitando no mercado. Ser consultor pode ser uma grande opção. E essa foi um caminho muito interessante trilhado pelo Santiago. Eu vou deixar com vocês o testemunho do Santiago, o que ele tem para nos falar, e depois a gente volta para comentar, ok? Vamos ver. Santiago, fala aí. Boa tarde, pessoal. Está falando Santiago Sotúlio Blanco, aqui desde Uruguai. Estou agradecendo o convite que Paulo Walter tem me feito para falar nesta série de gestão de carreiras, contando um pouco da minha carreira. Eu sou engenheiro industrial, graduado na Universidade da República, aqui do Uruguai. Sou engenheiro industrial opção mecânica e na minha carreira fiz algumas especializações em gestão e engenharia de manutenção na Suécia, já pelo ano 90, eu graduei como engenheiro no ano 88, já 33 anos de engenheiro este ano, e com mais de 36 anos de experiência de trabalho. Especializei na Suécia, como falava, em engenharia de manutenção, logo especializei em confiabilidade, engenharia de confiabilidade, fui aluno de John Mowbray, criador da metodologia RCM2 na Inglaterra, quando trabalhava Nelman Sueiro e Associados, logo certifiquei profissional de confiabilidade e manutenção na SMRP dos Estados Unidos. Então, uma carreira larga, tenho andado por todo canto e lado na Latinoamérica, como consultor, a metade da minha carreira, primeiro Nelman Sueiro e Associados, agora na Arms Reliability, trabalhei como consultor nesse campo de gestão, engenharia de manutenção e confiabilidade, gestão de ativos também, e com uma experiência também em muitas agroindústrias aqui no meu país,
Mas, além disso, eu trabalhei também em mineração, trabalhei também em logística, área portuária, enfim, uma larga carreira com muitas experiências, com muitas mudanças de trabalho também, que muitas vezes tive que pegar uma decisão, com todos os riscos que essa decisão de mudar de trabalho traz para a sua carreira, para a sua pessoa e para a família também. Então, eu comecei a trabalhar já longe atrás, 1984, ainda sendo engenheiro, estudante avançado da engenharia, e na época que eu estava na universidade, um professor me fez ver a oportunidade que a manutenção tinha. Ele falava que a manutenção era só caminho de passo, que o pessoal chegava à manutenção e logo continuava para a produção e outras áreas. Na minha cabeça eu pensei, olha, se todo mundo aqui vai de passo e ninguém fica, essa área deve ter uma grande oportunidade, porque não tem muita concorrência, não. E, efetivamente, muitas pessoas simplesmente passavam de largo de manutenção, não permaneciam nela e ninguém se desenvolvia na área. E eu achei que essa seria uma boa oportunidade. Além disso, eu sempre gostei de combinar a parte técnica. Quando eu comecei a carreira de engenharia, era apaixonado pela parte técnica, desenho de máquinas, tudo isso que nós gostamos muito dos engenheiros, e não prestava muita atenção para a área administrativa, que se chamava na época, a área de gestão, que decimos hoje. Mas, logo, com o meu primeiro trabalho numa consultora, estudo de engenharia local, staff consultores, eu aprendi a vantagem de combinar as duas, combinar a técnica com a gestão. E, na verdade, que aí aprendi uma coisa muito importante. Os problemas são 90% de pessoas, primeiro, de gestão, 10% técnicos. Se você não resolve o problema de pessoas, o problema de gestão, a técnica não ajuda muito tampouco. Então, você precisa as duas. E aí foi um primeiro quebre da minha carreira, quando ainda não era engenheiro. Entender que tem que se combinar as duas, gestão e técnica, se você quer se desenvolver bem. Então, aí começou o caminho. Empresas agroindustriais, empresas de curtume, de milho, de arroz, assim, dentro das agroindústrias tradicionais que o Uruguai tinha, muito similar à região do Rio Grande do Sul, no sul do Brasil. E logo, quando comecei a consultoria, logo de uma experiência de gerente industrial numa empresa beneficiadora de arroz, eu passei para o campo da consultoria. E como eu falei, a metade da minha carreira foi na área agroindustrial e em empresas diferentes, mineração, logística e outras no Uruguai, e a outra segunda metade, que ainda continua, como consultor internacional. Infelizmente, nunca pude trabalhar, desenvolver muito a consultoria no meu próprio país. O Uruguai é um país pequeno, bom para a bola, mas não tão bom em tamanho econômico. E então, trabalhei muito consultoria por Latinoamérica toda e alguns outros países. Aí tem algumas dicas, porque em algum momento, em todo esse processo, em toda essa mudança de um trabalho para outro, dever demitir alguns colegas e assim, eu sempre aprendi rápido que, primeiro, como eu falei, tem que combinar gestão e técnica. Os problemas, principalmente, são de pessoas, a maioria das vezes. Você tem que trabalhar para criar sistemas que assegurem o máximo resultado do trabalho das pessoas. A parte técnica, normalmente, menos de 10% do assunto final. Mas a parte gerencial, 90%, não tenho a dúvida. Liderança é um aspecto fundamental no desenvolvimento de qualquer carreira. E a mais importante, quando é a carreira sua, é que você deve ser o líder, o gerente geral, o CEO de sua própria companhia. A sua própria companhia leva seu próprio nome. No meu caso, Santiago Soturio Blanco. Então, eu, em algum momento desse processo de carreira, tomei consciência de que eu deveria ser gerente geral da minha carreira. Eu deveria ser meu próprio líder a seguir. E eu deveria marcar meu caminho. Logo de tomar consciência disso, alguém me fez a pergunta fundamental, que Paulo sempre faz nas apresentações desta ronda de carreiras, que é: onde você quer estar daqui a 10 anos? Quem quer ser? Uma vez que você sabe isso, é muito mais fácil. Não quer dizer que com isso você tenha garantido sucesso ou resultado, não. Mas você sabe qual é o jogo aí. Você já conhece para onde a bola você quer que ela vai. Então você começa a jogar nessa direção. Então, quando eu tomei consciência
e que eu gostaria, no meu futuro, ser consultor, e consultor bem reconhecido na área de manutenção e confiabilidade, que essa área era a área que eu gostava. Então, comecei a trabalhar para isso. O objetivo, liderança no Uruguai. Logo, liderança regional. E logo, pegar uma posição numa consultora internacional importante. E aqui estamos hoje, nós, logo de 36 anos de trabalho, 33 deles como engenheiro industrial, com especializações internacionais reconhecidas em profissional de certificado de confiabilidade e manutenção, líder certificado em confiabilidade, profissional de gestão de ativos certificado, enfim. Todas essas certificações que seguramente muitos de vocês conhecem, mas foi um processo passo a passo. Sempre acrescentando círculos de influência, nunca procurando ficar na minha área de conforto. Eu mudei de trabalho, preparei uma lista para não esquecer, desde o meu primeiro trabalho na consultora Staff, ano 84, eu estive no ano 92 em Agroindústrias La Serra, refineria de milho. Curtume Brenan, 96. Casarone Agroindustrial, 99. Elman Sueiro Associados, com seu representante Commitment no Uruguai, 2000. 2002, já conhecia a John Nubre e fui treinado na ala do Network, na metodologia de confiabilidade e assim para frente. E aí, daí para frente, estive no 2008 na Autoridade Portuária Nacional, no cargo aí de diretor. Logo, 2010, um projeto de mineração no Uruguai, mineração de ferro. E já 2012, ingressei a Arms Liability até hoje. Ou seja, 8, 9 mudanças. Cada mudança de trabalho, quando você tem que pegar uma decisão, ok, aqui tem um teto, tem que ir para outro canto. Sempre é difícil. Mas um colega e amigo espanhol que morava na Argentina, cara de Valência, ele falou para mim que você tem 3 indicadores que marcam quando é o momento de criar uma inflexão na sua carreira. Eu vou lembrar para vocês. Ele falava que você tem que olhar para o aprendizado, nós devemos ser sempre aprendizes. Ao mesmo tempo, você tem que olhar para desenvolvimento profissional, se essa companhia que você está trabalhando permite você ter alguma capacidade de desenvolvimento profissional. E terceiro, claro, o dinheiro, quanto é o salário que você está recebendo para o seu trabalho. Se alguma dessas 3 cai, as 3 deveriam crescer se você está numa boa situação. Melhorando economicamente, melhorando profissionalmente e, além disso, sempre aprendendo coisas novas. Esse seria o mundo perfeito. Normalmente não acontece assim. Uma dessas 3 poderia não crescer e não seria um problema grave. Mas se 2 delas deixam de crescer, ou pior ainda, começam a diminuir, é o momento de você ir embora. É o momento de mudar na sua carreira. Quando eu aprendi isso e olhei para trás, todas essas mudanças de trabalho do que eu falei, eu sempre percebi, tomei consciência de que intuitivamente eu tinha pegado as decisões conforme essas regras. 2 de 3 estavam indo horizontal ou para embaixo, então não era momento para ficar nesse ponto. E aí você pode continuar. Minha carreira tem sido uma carreira de muita mudança de companhia e sempre indo embora, sempre tentando mais, sempre saindo da minha zona de conforto. Outros colegas têm feito maravilhosas carreiras só numa empresa, crescendo nela, mas você sempre tem que se mover, se movimentar. E como os seres humanos, os profissionais, somos como a energia. Se você não se movimenta, você fica no mesmo lugar, você acaba se destruindo. Você não construi nada novo sem experimentar, sem se arriscar, sem se mover. Então, isso é um conselho que eu falo que acho que é muito importante. Mas o aprendizado é fundamental. E aí, outra parte da minha carreira tem que ver com isso. Com o meu trabalho acadêmico, fui 14 anos professor da universidade, da carreira de engenharia, de gestão de manutenção, dentro da carreira de engenharia industrial. Fui professor da universidade 14 anos, até 2000, desde o ano 90, quando voltei das primeiras especializações que eu fiz na Suécia, até 2004, quando já minhas viagens de consultoria impediam de estar presente na universidade. Então, aí fechamos esse capítulo da minha história, mas sempre continuamos com a vocação de
desenvolver atividades, vamos dizer, sociais, devolver à comunidade alguma coisa. Na minha carreira tem muito de trabalho voluntário. Tenho feito muitas atividades, participação em conferências, congresso, dar palestra. Eu sou delegado por Uruguai no Comitê Pan-Americano de Engenharia de Manutenção, COPIMAN. Fui presidente do COPIMAN, que no ano 2004 a 2010, anteriormente tinha sido o mestre e professor Lurival Tavares, presidente, logo foi um colega Julio Carvajal de Costa Rica até 2016, 2017, e por aí tomou conta o engenheiro Gerardo Trujillo de México, que agora é o presidente desse COPIMAN. Continuamos muito ativos aí. Através do COPIMAN, promovimos a criação de muitas sociedades de manutenção em países que não tinham. Em Brasil, vocês têm a sorte de que a Abraman tem uma larga tradição, mas não toda a Latinoamérica era assim, não todos tinham associação de manutenção, de confiabilidade. Então, promovimos muitas, particularmente, criamos em 2004 a Uruman, a Associação de Profissionais e Técnicos de Manutenção, Gestão de Ativos e Confiabilidade do Uruguai, que já tem 16 anos, com 16 congressos desenvolvidos e muitos cursos, treinamentos, seminários, assim. E neste ano, 2021, estamos fazendo o Congresso 17, que vai ser virtual, como foi no ano passado, por conta da pandemia, mas que sempre é um grande prazer receber muitos palestrantes brasileiros, nomeia professor Lurival Tavares, Paulo Walter, que também tem compartilhado conosco muito na nossa carreira, e tantos outros colegas brasileiros, como, tristemente, recentemente falecido Rogério Arcuri, grande amigo, um grande carinho para ele aí no céu, que ele está agora nos protegendo desde assim. Então, uma carreira de um profissional sempre tem que ter as duas partes. Ok, vamos procurar um trabalho que pague, que dê grana para fazer crescer a família, essa é uma parte profissional do trabalho, mas tem que ter outra parte, de devolver à comunidade alguma coisa do que você faz. Todo esse tempo de graça compartilhando nas palestras, em congressos, compartilhando sua experiência com outros colegas, através de webinários, de apresentações, o que seja, dando aula aqui, lá, sendo ativo membro de alguma diretoria, de alguma associação de manutenção para manter essas associações de manutenção de profissionais vivas, enfim, eu fiz muito disso. Neste momento, além de ser parte da diretoria do Uruman, sou vice-presidente, fui muitos anos presidente, mas já estou me retirando, então coloquei como vice-presidente agora, para ir diminuindo minha atividade nesse ponto, mas Uruman é meu filho, não vou abandonar nunca. Mas também participei muitas vezes das conferências de Abraman, tenho participado em conferências por toda a Latinoamérica, na Europa, 4 vezes no Euromaintenance, em congresso da SMRP dos Estados Unidos, ISML, enfim, tem muitas conferências oferecidas em toda a região. Tenho trabalhado em quase todos, não todos os países latinos do mundo. Eu tenho uma facilidade, felizmente, e isso é outra característica que me ajudou muito para as línguas. Falo, além de espanhol, que é minha língua mãe, falo português, inglês, francês, italiano. Então, isso me tem dado uma oportunidade bem maior que a média dos engenheiros, apresentando palestras e consultoria e projetos em países de língua latina, mesmo países que você não imagina. Canadá tem uma área que fala francês, na Espanha, Portugal, além de Latinoamérica, Itália, Norte de África, enfim. A parte sul da Suíça, que falam também francês e italiano. Então, sempre trabalhando na região, sempre oferecendo o conhecimento que nós temos para os colegas. Esse trabalho voluntário é muito importante, porque tem um conceito chinês que fala que se você descobre um trabalho que ama, que tem paixão por ele, você não tem que trabalhar mais. Então, quando você descobre na profissão, no seu trabalho, sua paixão, tem chance de fazer isso, de oferecer voluntariamente esse serviço à comunidade, que eu acho pessoalmente muito importante. Então, pessoal, só para terminar, espero que este raconto da minha carreira seja inspirador, pelo menos para vocês, iluminador de alguma área que você talvez não tinha conhecida.
Para mim tem sido muito fácil desenvolver a minha carreira, porque sempre tive mestres muito bons, que compartilharam seu conhecimento comigo. Eu nombrei Lurival Tavares, Thomas Solum na Suécia, Christer Idama, John Mowbray, Henry Elman na Argentina, na Elman Sueiro e Associados, Guillermo Sueiro, enfim, um monte de, agora colegas, em todas as companhias onde trabalhei, sempre colegas que compartilharam conosco muito conhecimento, muita experiência. Então, esse aprendizado contínuo, que é a única garantia de sucesso. Você tem que trabalhar duro, tem que aprender sim. Mais ainda quando você erra. Eu errei muito na minha carreira, muito. Mas nunca perdi a lição do aprendizado. Então, é isso, cara. Tem que se planejar, tem que se programar, tem que marcar um caminho. Você vai cair, vai tropeçar com pedras no caminho. Tem que se levantar. Mais uma vez, sempre. E aprender. E isso vai garantir de você um grande profissional. E não lembre, não esqueça que o serviço à comunidade é o que enche sua alma. Demais, pessoal. Até a próxima. Então, Santiago Sotoio Blanco, meu amigo uruguaio, muito obrigado pela sua contribuição fantástica. Esse seu aporte falando sobre desenvolvimento de carreira, uma carreira gloriosa, cheia de altos e baixos, como todo mundo tem, né? Normalmente em sua vida, mas você sempre procurou fazer a sua trajetória no sentido da gestão de ativos, do aprendizado constante, buscando as oportunidades. Meus parabéns. Quero agradecer muito tudo que você nos trouxe nesse trabalho sobre gestão de carreira, que sirva de exemplo, né? É o que a gente espera, que sirva de exemplo, sirva de oportunidades de aprendizado e entendimento para muitos profissionais que estão assistindo nosso vídeo nesse momento. A gestão de carreiras não é uma linha reta, não é uma escada, né, rumo ao céu. É uma quantidade de sobe e desce, a gente sabe que é grande. E você nos aportou algo muito importante, que é a questão, né, você sempre buscou essa questão da engenharia de manutenção, engenharia de confiabilidade, mas sempre compartilhou seus conhecimentos, participando de congressos e seminários, né? Fundou a Associação Uruguaia de Manutenção, né? Trabalha bastante com todas as organizações de manutenção nas Américas e é um prazer ser seu amigo, seu parceiro de negócio. Então, pessoal, você que esteve conosco até aqui, neste vídeo sobre gestão de carreira, não deixe de assistir os vídeos anteriores, que a gente tem depoimentos do Lurival Tavares, Rubens Pereira, Haroldo Ribeiro, Paulo Trombaco, Albeli Lesnal. Tem vários profissionais fantásticos que já nos aportaram muitas considerações e dicas sobre gestão de carreiras. Não deixe de assinar o canal, deixe o seu like e deixe seus comentários. Se você tiver alguma pauta, alguma coisa interessante que você queira que a gente aborde aqui, deixe a sua contribuição. Até a próxima, sou Paulo Walter e esse é o seu canal do Manutenção.net TV. Um grande abraço, bom trabalho e muito sucesso na sua carreira.